Saravá, meu povo de fé, meu povo de axé, a bênção para quem é de bênção. Eu sou o Pai Maurício, sacerdote do Templo Espiritualista de Umbanda Casa de Caboclo, e sejam bem-vindos a mais um Umbandalizando, espiritualizando a vida humana através das linhas de Umbanda. Hoje o nosso assunto é cidades espirituais. Vamos entender a questão da evolução espiritual nessa devolutiva, nessa evolução em nosso retorno à casa do Pai. Quando Cristo esteve em terra, ele nos disse que na casa do Pai há muitas moradas. E hoje nós vamos entender essas muitas moradas. Quando nós falamos em astral, nós pensamos em astral superior e astral inferior, ou seja, cidades espirituais, cidades de luz e umbral. O que são esses dois conceitos, cidades espirituais e umbral? Umbral, por si só, ele é super conhecido através da doutrina espírita. E as cidades espirituais, gente, elas são milhões de cidades espirituais. A mais conhecida aqui no nosso país é Nosso Lar, de acordo com o filme que creio que todo mundo tem assistido. Se não assistiram, assistam, que ele é muito elucidativo para o nosso mental compreender essas figuras. As diferenças nessas cidades são a vibração dos moradores que ali estão. Por quê? Pensem comigo. Uma cidadela, ela é constituída por pessoas, correto? As pessoas emanam a sua vibração e a sua energia. Não tem como um espírito que esteja vibrando no ego, na materialidade, no consumismo, na procrastinação, na involução, galgar espaço para uma cidade espiritual, onde nas cidades espirituais já está vibrando a caridade, o amor ao próximo, a evolução, o conhecimento, a lei, a doutrina divina, o servir ao próximo sem esperar nada em troca. Então, quando existe essa divisão das cidades espirituais, simplesmente é por vibração. Pai, mas se eu desencarnar hoje, obrigatoriamente eu tenho que passar pelo umbral? Não, não, gente. Umbral nunca foi e nunca vai ser obrigatoriedade, ok? Umbral está na 4ª dimensão e as cidades espirituais de 5ª dimensão para cima. Porém, o que acontece muitas vezes é que nós, enquanto encarnados, enquanto almas encarnadas, nós nos apegamos à materialidade. É o que nos leva ao umbral. Esse apego à matéria. O acreditar que nós estamos ainda em um corpo físico, que nós temos o que é nosso, esse apego. O apego nos leva diretamente para o umbral, independente do que seja. E quando não nos leva para o umbral, por pior que seja, nos deixa presos aqui no planeta Terra mesmo, né? Existem muitas almas, gente, que não vão nem para o umbral nem para as cidades espirituais, simplesmente ficam aqui perdidas, achando que estão vivas e continuando as suas vidas normais de quando estavam encarnados. Acreditam que estão encarnados ainda porque eles conseguem ver tudo, conseguem sentir e conseguem principalmente influenciar as pessoas que estão na encarnação. Esse tipo de ser que está aqui preso na matéria, nós não vamos chamar de obsessores, nós vamos chamar de encosto, né? Por quê? Porque muitas vezes são pessoas a qual nós tivemos uma convivência enquanto encarnados e por elos de ligação, muitas vezes elo de amor, a pessoa permanece aqui. Aí está a necessidade de nós entendermos a nossa alma e a nossa transitoriedade, ou seja, que nós estamos aqui somente de passagem, como uma escola onde nós viemos aprender para evoluir e chegando o momento derradeiro de nossa morte, retornarmos então para a pátria espiritual. Nós iremos para a pátria espiritual de acordo com a nossa vibração. Existia, eu não lembro quem foi, gente, se alguém souber, me avisa que eu dou os créditos à pessoa. Que disse que a nossa vida pós-morte é somente a continuação da nossa vida terrena. Ou seja, com a vibração que eu me desligar da carne, é a mesma vibração que eu vou levar.
Ou seja, se você quer ir para uma cidade espiritual astral de luz, já viva a sua vida terrena na mesma vibração dessas cidadelas. Mas se você vive no apego, na matéria, se a sua vida terrena basicamente é para obtenção de ouro e de prata, se você vive a sua vida somente para correr atrás do dinheiro, já pode ter certeza que seu lugar no umbral está ali reservado. Não tenha sombra de dúvida nenhuma. Porque nós não encarnamos para isso. Nós não encarnamos para criar coisas ou buscar coisas. Muito pelo contrário. O nosso único intuito de encarnação é melhorarmos a nós mesmos. Melhorarmos o nosso caráter para podermos galgar escala evolutiva. Ou seja, nos tornarmos melhores. Melhores para quem? Melhores para os outros, né? Nada serve que eu seja uma pessoa boa somente. Eu tenho que ser bom para o meu semelhante. Quando eu falo semelhante, eu estou falando desde humanos a animais e ao meio ambiente. Ou seja, tudo aquilo que coexiste comigo, ele é divino. Então, quando nós falamos em cidades espirituais, nós precisamos entender essa transitoriedade. Não é porque um espírito hoje ele está vagando no umbral que ele não vai ter o direito de chegar a uma cidade espiritual. Ou também, não quer dizer que um espírito que esteja numa cidade espiritual não pode descer para o umbral. Essa transitoriedade ela existe, porque o livre-arbítrio ele é respeitado em todas as escalas evolutivas. Deus nos deu o direito do livre-arbítrio. Então, entre umbral e cidade espiritual, quem escolhe para onde vai é você. É as suas ações que vão determinar para onde você vai. Então, aqui está a responsabilidade do viver. Lhe foi dado o direito de escolha, mas também a divindade é justa, Xangô é justo, de aquilo que você plantou, você deverá colher. Então, cuide aquilo que você planta. A nossa intenção enquanto umbandistas é termos o conhecimento, mas colocarmos em prática para que quando o nosso espírito seja desligado dessa matéria, nós possamos galgar evolução às cidades espirituais para continuar o nosso trabalho de luz, de amor e de paz. Ok, meus amores? Essa é a nossa doutrina de hoje para a gente elucidar um pouquinho desse plano, porque nós não conseguimos compreender ele de maneira mental, mas já dá para a gente entender como funciona as cidadelas da escala evolutiva. Faça seu caminho no amor, no bem, pensando no próximo, para que você realmente, após o seu desligamento do seu corpo físico, você seja amparado pelos benfeitores e espíritos amigos e encaminhado para uma cidade espiritual de luz, de amor, de paz e de compreensão. E uma coisa legal aqui que nós precisamos entender é que nós colocamos umbral e escala de luz entre bem e mal. Não existe isso, gente, né? Quando nós falamos luz e trevas, nós estamos falando de conhecimento. Trevas é a ignorância, é o desconhecimento, enquanto a luz é o conhecimento da universalidade. Então, utilizem o conhecimento ao seu favor, mas principalmente aquilo que você utiliza a seu favor, compartilhe com o seu semelhante, para que todos possamos galgar a escala evolutiva. E principalmente aqueles ignorantes nós não devemos julgar, porque o julgamento também nos leva para o umbral, viu? Mas nós devemos auxiliar eles e ter compaixão dos espíritos que ainda vivem nessa involução, nesse pensamento retrógrado. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Pai Oxóssi vos abençoe, Mãe Ansã nos dê caminho, nos dê discernimento, para que nós possamos realmente aproveitar a nossa encarnação e fazer desta encarnação a decisiva que nos leve aos planos superiores. Como sempre, Namastê, o divino que há em mim, saúde o divino que há em vocês. Até mais!